daqui a pouco. E nós, Zuzu, somos experts de nada, em quê? a gente é muito raso generalidades. aqui. Mas nós temos o quadro. Ah, então sim. solte a vinheta, porque começa agora. Vamos lá. Conversava eu com o Rogério Morgado, ele tava falando da dificuldade que é para você viralizar um vídeo, né? Sim. Você posta no Instagram, mas Não faz sentido, né? não tem como não negar que o Nicolas Ferreira é um craque em um assunto de viralizar. Ele viralizou mais um vídeo dele, do deputado, né? Que é a história que nós temos aqui, já bateu mais de 3 milhões de views em 1 hora, e ele fala sobre a anistia. Tá lá, ele fala com muita clareza, a gente já conhece. O último que foi do Pix, né, o Beta, bateu milhões, né? Sim. Foi uma coisa bem expressiva. Mas não vão votar não, né? Não vão votar. Não, né? Não vão. Vai passar daquele jeito que você conhece, né? Mas o que é importante desse vídeo, Emílio, que quem quiser entrar na rede social lá do próprio Nicolas... Oi? 28 milhões. 28 milhões. Você assistiu, Alberto, o vídeo? Assisti. Eu não vi esse aí. É sobre Quer pôr um anistia. trechinho? Não. É sobre a anistia, né? Onde ele coloca... Um batom. Débora, anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi o ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro. Vai longe isso aí? Tá bom. Então tá bom, né? Vai longe. É um O Delari falou, longa-metragem. deixa curtindo. Mas tá bem feito, tá muito bacana. bem feito. E é um estilo... Então assistam aí, deve estar rodando aí nas redes. É que aqui a gente não tem muito tempo, senão- temos que ser ágeis. Exatamente, né? Mas diga lá, então, os juízes também da STF votaram para condenar, né? O vendedor, não sei se vocês acompanharam. O vendedor de pipoca. Exatamente. Tem a foto do vendedor de pipoca? Ele tá condenado também. É o vendedor de... Picolé e o pipoqueiro. O pipoqueiro. Olha só onde... Cadê o pipoqueiro? Picolé e o pipoqueiro. Não tem. Não temos o pipoqueiro. Tá bom. Tá bom, tá certo. Tem o pipoqueiro. Demora um pouco, mas tudo bem. Tem pipoqueiro? Que mais? Não tem. Que mais? Agora que a gente vai falar, vamos lá. O TP ele pode dar uma agilizada também, com todo o respeito e nosso carinho. O nosso TP pode pular, né? Porque a gente tá nos juízes da STF. Pulou. Né? Vamos falar do Donald Trump? Sim, senhor. Donald Trump. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Fique ligado. Esse- O que vai mudar na nossa vida é essa papagaiada, hein? Até eu vou trazer pro Gani aqui, Emílio, ele vai falar dessa história do Gold Card, né, dos Estados Unidos, que é aquele cartão que a gente discutiu aqui. Olha lá, ele tá imitando até o Torinho, Morgadão. Ai, É um Torinho. cartão todo dourado, com o rosto do presidente, ele é bem Robert, ele gosta de aparecer também, ele colocou a face dele, né? Tem a imagem da Estátua da Liberdade, né? E essa história para a turma que investir 5 milhões Pra nos comprar Estados a Unidos. Você meio que compra a cidadania e você investindo nos Estados Unidos, segundo o Donald Trump, essa é uma iniciativa para dar uma aquecida na economia. Ele quer voltar com a turma, né? Mas o Gani vai pincelar depois desse assunto. É isso aí. Vamos lá? Quero saber no meu bolso. No seu bolso, fila de espera, mais de 2 milhões de pedidos estão esperando análise do INSS
para concessão do benefício. E aí o Samidana, que é muito ágil... Chefe do benefício. São 2 milhões de pedidos, estão esperando a análise do INSS para a concessão desse benefício. De aposentadoria? Exato. Segundo o governo, o aumento da fila se deve principalmente a 3 fatores. 3 coisas. Greve de servidores, tem muitos servidores que adoram fazer greve aqui, no segundo semestre de 2024. Aí tem a parte da falta de documentação, né? E também tem os números de pedidos refeitos, a turma que não conseguiu o benefício. Mas um país que vive de benefício, Samidana, não fecha a conta. Não tá bom, a Argentina de Milei, a gente já sabe que vem... Tá cortando também o benefício. Como é que vai funcionar para pagar a turma que você conhece tão bem? Não tem, né? Não vai funcionar. A gente sabe que a aposentadoria fizeram a reforma da Previdência, uma reforma importante, mas já está em desequilíbrio. Então vai ter que fazer outra, depois outra, depois outra, depois outra. Provavelmente a nossa geração vai ter muito pouco ou nada do governo. Porque como é que é em alguns países? O Chile tentou fazer isso. Você vai contribuindo e aí eles abrem uma conta no seu nome. E quando você se aposenta, eles tiram dinheiro dessa conta. No Brasil e em outros países é uma massa. Então, hoje, um monte de gente contribui e eles usam esse dinheiro para pagar quem está se aposentando. Mas, provavelmente, não vai ter mais tanta gente para financiar, porque a pirâmide etária mudou. Então, o Brasil está envelhecendo. A gente vai ter muito mais idosos do que antes. Envelhecendo sem dinheiro. Exatamente. Pobre, socialista e velho. Socialista e velho. É um futuro bom para o país. País do futuro, que chegou ao futuro dessa maneira. Vamos perdendo a mão de obra, né, Emílio? Essa que é a situação. E mais benefícios significa que a gente não tem as outras empresas privadas. Força de trabalho. A força de trabalho vive um drama em todos os lugares. Para cada aposentado, quantos trabalham? Quantos estão trabalhando? São eram 5. Na época que... número de 4, mas é chutado. Então, na época eram 4. Eu não lembro agora quando fizeram. O número. A gente teve a reforma há pouco tempo. Há pouco tempo teve essa reforma. Sim, que foi muito falado. E agora já precisa fazer outra. Já precisa... 4 para 1. 4 para 1. Mas vai mudando, né? Porque a população vai envelhecendo, tem menos filho. Isso, tem menos. E aí é um problema grande. E aí quanto mais demora para mudar de novo, maior tem que ser o corte. Lembrando que a última vez fizeram a reforma, mas mesmo assim poderia ter sido mais forte, mas é muito difícil, porque aí os militares, aí cada grupo quer regras diferentes. Que é o seu... E aqui a gente tem funcionários públicos... Muitos. Que ganham na aposentadoria o que ganham na ativa. Não, e o teto, né? Então, se ele ganhava 1.000, depois 2.000, depois 3.000, aí ele vai pro teto. Isso aí, tem muita gente que ganha muito. Ele aposenta com o salário, né, que ele tinha, mais ou menos. Então, que para ganhar 50 pau, 100 pau, é difícil, né, fechar essa folha de pagamento. É muito caro, né, Emilhão? Bom, isso aí. O que mais você quer saber? Você quer... Eu quero me aposentar. Você gostaria de se aposentar? Claro. Mas com um bom salário, né? Com o teto alto. Aí seria incrível, né? Se você ganha com o teto dinheiro, nas alturas. Mas não é assim, né? Se você não preparou seu pé de meia, você sabe que as pessoas cuidam pouco dos velhos e a gente depois pode discutir um dia só sobre esse assunto. Como é caro ficar velho, remédio é caro, plano de enfermeira é caro, plano de saúde é caro. Então, plano de saúde é muito caro. Né? Sim. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A FGV, inclusive, tem um índice de inflação da terceira idade. Por quê? Porque a cesta de consumo, os produtos que uma pessoa com mais de 60, de 70 anos consome é muito diferente do consumo de uma pessoa de 20, 30. Então tem a inflação do pessoal mais velho. Por falar na China, a gente traz aqui... Vai ter manifestação? Vai ter manifestação domingo. Domingo? Não sei. Paulinha, quando que é a manifestação? Fraco a manifestação. Sobre o quê? Anistia. Anistia. Por isso tem um vídeo. Sim. É uma estratégia política. Sim, é uma estratégia. O que você tem a ver com isso, né? Essa é a questão do vídeo. É da anistia? É verdade, estarei presente aqui. Mas será que nessa manifestação? Saber se os caras vão votar, né? Ou se não vão votar. Aí também fica que só. É uma pressão, né? Estão fazendo pressão. Vai falar pressão popular. Pressão popular para anistia. Então vamos para a 7, já que você está no Brasil. E essa é uma discussão de segurança pública interessantíssima aqui nesse programa. O quê? Depois de 5 anos, preste muita atenção, teve muita discussão.
Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, chegaram a um consenso a respeito do quê? Como devem, preste atenção, ser as operações policiais nas favelas do Rio Até que de Janeiro. enfim, né? E aí? E depois aí, de 4 anos? 5 anos. 5 anos. Eu te pergunto. Não, voltou a ser. Quem vai comandar é o governador. Entendeu? Lembra da As história? forças policiais não poderiam subir. estavam Isso começou na proibidas. pandemia, né, Emílio? Da história da pandemia, que não podia subir. Foi na pandemia. Aí virou um resort de traficante, porque eles iam para o Rio de Janeiro. Sim. E ficavam lá e não tinha polícia, não podia fazer o ostensivo lá. Só quando tivesse realmente um caso, tal, mas mais complicado para fazer operação. Então Rio... agora. Mas agora, posso ser honesto com você, Honesto Carvalhosa, que é muito difícil. Honesto Carvalhosa? Honesto Carvalhosa. Por onde anda? Por onde anda? Grande Honesto. Sumiu o Honesto Carvalhosa. Baile. Lembra como ele dançava bem? Honesto Carvalhosa. Ele era conhecido como pé de valsa. É isso, ele participou da dança dos idosos. Do Faustão. Foi. A dança dos idosos, galera. Você lembra do Carvalhosa? Grande Carvalhosa, um abraço para a família Carvalhosa que nos assiste nesse programa. Sendo Honesto Carvalhosa, a segurança pública do Rio de Janeiro não vai resolver muito essa empreitada, mesmo porque a gente mostrou aqui, não faz nem 2 semanas, que atiraram no cara do helicóptero. Narco Estado, milícia que foi dominada, né? Governos corruptos. Tudo bem, mas lá estava uma palhaçada. Zona de guerra. Sim, porque mas tem uma gangue de São Paulo que vai para lá, fica no morro, porque a polícia não sobe, desce, assalta as casas e volta pro morro. É tipo um Airbnb, ele aluga o morro. É tipo um lugar que os tipo a Comebol. Porque os bandidos estão lá, não sobe polícia. Então virou essa loucura, essa doideira. Eu sei. Você não se lembra quando eles assaltaram 200 carros? Aí agora, pouco tempo. Você lembra disso aí? Uma barbaridade. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos casos de turistas que Isso pra enfrentar. Que se perdem no Waze, vão lá pro morro e são metralhados. Não volta. Não volta. Então, assim, além do que a gente está falando, que a milícia dominou e governadores ou turma, né, que já foi preso, foi solto, aí fica muito complexo a gente resolver com uma iniciativa só, né? Como a gente já falou, tá tudo dominado. Eu vou acabar com uma situação mais feliz. Vai acabar pra cima. E com uma reflexão pra você. Por que acabar? Terminar pra cima. Posso continuar? Tem muita notícia ainda. Hein? Albeta, notícia boa. Temos aqui... Ou você vai inventar? Não são inventadas. O conglomerado está muito preocupado. Não vou. Não, você vai inventar. Eu vou dar uma aliviada. Agora que a gente continua para a turma do YouTube, vai servir para a turma do YouTube. Quando a gente traz o Rasmussen aqui, pergunta feita para o Emílio uma vez foi: cachorro sente saudades? Você já perguntou isso. E você não acredita no sentimento. Você não acha que cachorro sente saudades. Você não acha que cachorro sente tristeza. Tem gente que faz até terapia para cachorro. O cachorro... Tem terapia para cachorro? Tem terapia para cachorro. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. E você que está nos assistindo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Donald Trump. Será que vai impactar no seu bolso aqui no Brasil? Alan Gani estará presente. Enquanto isso, a discussão é: cachorro sente? Sente. Cachorro sente saudade? Você acha que sim ou não? Não, eu não tenho a menor ideia, porque o cachorro não Você fala. Acha que o cachorro ele pode ficar deprimido? E eu acho que o cachorro vai fazer uma psicanálise se ele não difícil. fala. Como é que ele sabe? Terapia Você dá O cachorro, pra quem tem o animal, sabe que tem muita gente que prefere muito mais o bicho do que o ser humano. Isso é verdade. Porque não fala. Porque não fala, mas não, Claro. porque ele nunca vai te abandonar. Não dura tanto o cachorro também. ele vai com você até o final. E morre, não dura 60, 80 anos. Que é um problema. Com 12 vai embora. E aí você pega um novo. Porque ele não te abandona. Sem vício. Vou mostrar então o que o cachorro fez com o seu próprio parceiro, que é o cachorro. 2 vira-latas, olha só essa imagem, que coisa linda. Isso é o quê? Salvaram um cachorrinho atropelado lá na China. Esse cachorro foi atropelado e estava abandonado. É tudo na China que acontece. Você não pode, você nunca vai procurar. Se eles não salvam, vai virar um nunca osso. vai checar Olha isso. que coisa linda. Vocês têm o coração aqui peludo, um coração gelado, mas olha só. eu É não a tô pauta da entendendo. Paulinha, obviamente, que ela gosta dos pets. É. Ela trouxe agora essa empreitada. mas O cachorro foi atropelado, Sami. Então, Aí 2 outros cachorros. É bom pro rádio também. Não tem nada Pra a ver quem com tá- depressão. Tô explicando, uma coisa Guga. boa pra você que tá no Pra rádio você que agora tá no xingar rádio muito e a você gente. tem um cachorro, Tem uma imagem. tenha um carinho por ele, porque o cachorro pode salvar o próprio amigo e a gente às vezes não é tratado da forma que a gente... Olha que coisa linda. É medo de virar almoço. É, não é? Ah, lá é complicado.
Bem bolado. Obrigado. Mas eu não entendi. Você mostrou um cachorro salvando o outro. O que tem a ver com depressão? O cachorro tem sentimento. O cachorro ele tem lealdade. O cachorro se saudade. Esse é meu cachorro, esse Jack. Custa 30 pau. Que eu vou te falar até a verdade. Tô morrendo de saudades do meu cachorro. Mentido. Deixou na mãe. Não, porque na reforma ele tá com o Rodrigo adestrador. Mais de 6 meses eu vou pegar ele de volta, quem sabe um dia. Nossa, quanto vai ficar essa conta? É na permuta. Não abandonei, porque o cachorro pode comer algum material no meio da reforma, então, enfim. Vamos trazer pro Brasil. O cachorro sente saudade, então. Cachorro sente saudade. Eu tô muito saudade. Não vai querer voltar, eu tô muito Vamos trazer o Rasmussen aqui para responder essa pergunta difícil. Cachorro sente saudade. Entrevista Albeta, com o cachorro. Posso dar mais uma notícia dos Mais gastos? uma? Gastos? Mais uma? Você Você quer trazer Ou você quer? A Paula me olha. Quando a Paula me olha assim. Mais uma. Você tá bem, Paulinha? Correu? Então vamos dar mais notícias. Mais uma? Tem o Alba News, que ele pega as notícias Alba aqui de última hora. Do Twitter. Do Twitter. São o Alba é um quentes. cara ativo no Twitter. Colaborando O que sempre com o aconteceu, programa. bichão? O que, bicho? O que aconteceu? A notícia atual é que o governo Lula deve gastar 1 milhão com tapetes e carpetes para o Itamaraty. Sério? Mas tem que renovar o tapete. Não, mas eu acho bom, tem que ficar bonito. Tem que ficar bonito lá. Não, se fosse Tem que só ficar esse o bonito lá. problema, tá tranquilo. 1 milhão. Mas é algo que reverbera nas redes sociais, mas eu acho importante o Itamaraty ficar bonito. Bom. Coisa importante. Olha, eu trouxe para vocês. Tá lá, Dedê? Você passou? Tapetes ultrapassados. Os professores Samidana estavam falando, porque aqui a gente sempre trata de vários assuntos. Sim, Claro. sim. Alguns leves, outros mais pesados. É o giro. É o giro. Mas é o seguinte, a gente estava falando outro dia da nova geração. E você estava falando das... Tem um vídeo que apareceu agora, que acho que é do TikTok. É uma menina, não sei se é menina ou menina. É um menino. Não sei se é menina. Não, mas peraí, deixa eu explicar antes. Tá isso, bom. eu vi ele Ou atrasa. ou atrasa, Ou é muito antes. E é o seguinte, ela tá muito chateada. Certo. Eu não sei se é mulher ou se é homem. Tá bom. Porque é difícil identificar. Deixa ser o que quiser. Mas ela tá muito chateada porque ela tem que trabalhar e tá mal-humorada. Porque ela teve que acordar. Ela teve que acordar e ir trabalhar. Então é uma pessoa que tá muito mal-humorada porque vai ao trabalho. Veja se você, meu querido espectador, se identifica com esta moça ou rapaz. Essa pessoa. Eu não sei, essa pessoa. Este é não binário, né? Que chama? Talvez. Roda lá, vamos lá. So I'm a little more calm now. And basically, like, I don't know, I just really caught myself splitting. And I even wrote out a really mean text. And then I deleted it. I'm splitting. So my coping skills are literally just gonna be me listening to music and getting orders. Because I have to make money. I can't just go home and sleep. So yeah. Ela tem que fazer dinheiro. Exatamente. Ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Só que ela não queria levantar e fez esse vídeo reclamando da vida. Essa é a sociedade. Você que trouxe essa é a sociedade que temos hoje. É o que tem pra hoje. É a turma que reclama demais, né, que na rede social. Mas você sabe que a rede social, assim, pra quem não acredita, né, nos influenciadores, tem um fato bem curioso. Você conhece o Speed, Albeta? Não. Sabe o que é o Speed? Speed conheço. É um influenciador americano. Sim. E ele agora está na China. De futebol, né? De futebol. Isso. Esse cara foi pra China, Emílio, e ele tá criando agora uma relação diplomática no momento de tensão entre a China e os Estados Unidos, mostrando uma China que a gente já conhece também, né? Dos carros, da tecnologia. É esse maluco aqui. E aí o governo chinês, ele é americano, tá? Ele tá mostrando as curiosidades da China que nunca foram mostradas na América. Então a turma tá amando, obviamente ele tem seu carisma, já esteve no Brasil. E o governo chinês, Samidana, está apoiando esse influenciador americano para mostrar toda a alegria do povo chinês. Que a China não é tão ruim assim, Deixa ele ir nessa de governo isso aí, é uma chinês. propaganda. Deixa ele ir bem com uma 26 parceria. milhões de views, tá? Deixa ele fazer alguma coisa que o partidão não goste, pra você ver. Xi Jinping tá de olho aí. Paulinha não gostou da notícia. Muito bem.